Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Hoje com uma presença especialista, especialíssima e especialista também, dos irmãos que vocês conhecem muito bem, os irmãos Tony e Mac. É isso mesmo? É daí que vem o nome da oficina? É bem parecido. É os irmãos Tony Mac, mas não vem de Tony e Mac. Não vem de Tony Mac. Apesar de eu ser Antônio, né? A gente vai contar essa história aqui pra vocês. Essa história então, antes da gente nascer, né? Então, antes de nascer, vem lá de trás. Hector Vieira aqui comigo também. Beleza, já sei. Tudo bem? Para conversar com os irmãos Tony Mac, aqui nossos queridos Gui e Marcel, grandes parceiros meus aqui também e do Acelerados na reforma das lasanhinhas. E eu quero saber, numa escala de 0 a 10, hoje, terça-feira hoje, quanto é que vocês querem me enforcar devido à última bucha que eu mandei para vocês, que é o Já Gipão? tinha passado a tua missa de sétimo dia. Já tinha passado a missa. essas Que bucha, hein, meu lasanhas, amigo? Não, só foi pra jogar uma tinta, não foi? Foi. Não foi pra jogar uma tinta? Só dar um tapinha, É. dar uma Isso aí. texturizada. A gente tem que falar com o meu sogro Rui, que falou assim, e Joga a culpa em alguém. as duas buchas começaram na pandemia. Galera, vocês que viram toda a reforma da Hebe foi feita lá na Tony Mac, desmontagem, pintura, toda a parte estética do carro foi feita lá. Depois eu fiz a parte do interno na Dominicouros, a O3 também me ajudou. Mas isso tudo surgiu da pandemia. Eu tava lá em junho, em casa, preso. Não tinha o que fazer, cara, deixa eu não tinha que arrumar fazer um nada. problema. E outra, não tinha conteúdo para produzir, né? A gente, pista fechada e tal. Falei, Vamos comprar carro velho. comprei a Hebezinha. E aí, 2 meses depois, veio meu sogro me oferecendo o Jeep Ford, que tá lá. E falou assim pra mim, não, tá bom, o carro tá bom, só tem que jogar Teu uma sogro tinta, não falou sei o que. isso? Gente Eu falei assim, ó, fina, hein? manda pra cá que eu vou resolver. O pessoal lá faz. E chegou lá, como é que tava o carro, Marcel? Zero. De nota. Zero. O que De não ze- trocou de chapa dele? Só corta De 0 fogo, a né? 100. Só corta fogo. De que 0 não a 100. trocou, né? Pode responder? Pode. De 0 a 100 quanto tava? Tava 2. 3,5, vai. 3,5. Mas agora ficou pronto, vocês estão vendo aí imagens na tela de cobertura, a gente vai colocar mais um projetinho muito legal que saiu de lá. Obrigado demais, galera. Valeu. Desculpa Valeu. toda a bucha. Não, a Espero gente- que vocês também tenham se divertido um pouco nessa jornada. Eu desconto no teu sogro. O dia que eu conhecer ele, eu falo pra ele. Vamos rir pra não chorar, né? Pelo menos é um aprendizado, né? Pelo com menos certeza. isso. Sabe o que eu digo? Mano, você tá no inferno, abraça o capeta, né? Né? A gente, é o famoso O Jax. projeto Jax, né? Jax. Que o Marcel falou. Jax vai trocar aqui, troca ali, Nossa, vai é. fazer. Esse Jax aí foi longe. Agora me conta como é que surgiu a história de vocês. A gente quer saber tudo aqui. Como é que surgiu o canal no YouTube, a oficina. O pessoal fez uma pesquisa muito legal aqui e eu tava lendo, não conhecia, sabia que vem do teu pai, né? Mas desde os anos 60 a Tony Mac tá com vocês cresceram na oficina, foram criados no meio dos carros. Eu nasci em Como é que foi? 81. O parto do Marcel foi feito entre um carro e outro, parece. Nossa. Não, Marcel conta Eu mais sou de que 81, Ele entrou, a oficina ele de entrou- 69. Ele entrou mais cedo na oficina. 69. Quem que é mais velho de vocês? Eu, Pô, 2 sério anos. mesmo? Você vai perguntar isso? Uma cara de meninão eu tenho. Fala quem parece. Vocês estão bem meninãs. Parece Sabe, mais novo, o né? Fala a Guilherme- verdade. aliás, Ele tá meio você- acabado. Você falou de parecer. Ele não parece o Kevin Magnussen da. Parece, o pessoal parece. O pessoal manda isso direto. Não é? Quem que é esse? O Magnussen. O Magnussen. Ah, é, o Kevin. Da raça. E o Batistinha, outro dia, gravou o nosso podcast, e daí eu falei, né, que eu era o mais novo, ele olhou pra mim e falou, caralho, mano, você andou sem óleo, hein? Rodou murcho, foi de frota. Mas isso. tem uma história legal do teu pai, ele era mecânico de corridas, participava das corridas. Como é que começou, Tony Mac, o envolvimento do teu pai? Conta aí, Meu- conta aí. Meu pai trabalhou... Bom, meu pai começou em oficina, nesse ramo de oficina, lavando peça. Ele era ajudante. Na verdade, ele começou mesmo... Limpando banheiro. De faxineiro, né? Na oficina, limpava banheiro e tal. Aí viram que ele era um menino com boa vontade, esperto, começou a limpar peça na parte mecânica. Aí o chefe dele gostou dele com 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. Ele foi fazer um curso na fábrica, da DKV. DKV. Aprender a mexer nos motores, 2 tempos, né? Ainda na época e tal. E eu sei que com 18, Com ele já 16 tinha saído. Com 16 ele virou chefe de oficina. Eita, prodígio. Caramba! De 12 anos ele ficou acho que 2 anos na parte de limpeza. Aí quando ele fez o treinamento na DKV, ele voltou, ele já estava como mecânico e depois, um ano depois, ele estava como chefe de oficina. Aí ele foi trabalhar numa concessionária, né?
Chamou Ah, ele é pra uma verdade. concessionária DKV. E ele era o chefe de mecânica da concessionária DKV. Ficou lá acho que 10 anos. Mexer com os dois tempinhos. Os dois tempinhos, E manjava daí tudo. a concessionária tinha um DKV de corrida. É. Entendi. É, então foi nessa época, né? Foi nessa época que ele, segunda a sexta na oficina, sexta, sábado, domingo e segunda em Interlagos. Caramba, Ele chegou a ser gostava pouco. Ele chegou a ser contemporâneo do Emerson Fittipaldi, não foi lá? Ele depois? dividia box, ficava de vizinho com o Emerson. Quando Quando os viu o boxes- Emerson chorar lá, que tinha perdido a corrida e tal. Quando- Gostado com Legal. ele. Quando os boxes eram de madeira, a pista tinha o quê? 5, 7 quilômetros, né? É, não 7 tinha quilômetros e sete. pouco, o traçado antigo Não de tinha Interlagos, divisão ainda do boxe pra pista, né? Era aberto. Era tudo Era junto. tudo aberto? Ah, Era box de aberto. madeira. E ele ficava lá, mano, de sexta a domingo. Sem ganhar nada. né? Sem Só ganhar pelo um real. prazer. Só pelo prazer que gostava de estar lá, né? Até que um dia eles estavam vindo, voltando com o carro pra concessionária, quebrou o carro, Em cima da ponte do Morumbi. tiveram que ir empurrando da Ponte do Morumbi até a Rua Butantã. É Nossa. uma caminhadinha, né? Oh, Tipo, 3 horas da tarde no domingo. meu Deus. E daí ele ficou puto, falou, não faço mais. Não faço- volto parei. mais. Parei. É difícil fazer a pé, imagine levando É, um carro. empurrando. Ele, Ele e o e um outro mecânico. mecânico empurrando o carro, o sol do caralho. E ele não ganhava um real pra isso. Era Ele porque fazia ele porque ele gostava. Só pelo prazer, só pela paixão. É. E aí, como é que surgiu a oficina? Então, aí a concessionária quebrou, né? Era Brasil Veículos, chamava. Faliu. E ele Ficou desempregado. ele foi o último funcionário a sair. Ele que entregou a chave Pro oficial da de justiça. concessionária para o oficial de justiça. Literalmente, o último apaga-luz. Exatamente. Pagou a luz. Não recebeu um real. De tamanha responsabilidade que ele tinha e tal, ele foi, né? Foram terminando, tirando as coisas dele, ele foi a última pessoa que entregou a chave. E aí, o que ele pensou, né? O que ele sabia fazer? Era mecânica. Mecânica. Tinha um conhecimento enorme na concessionária. Os clientes que iam até a concessionária falavam com ele. Tudo era o Toninho. Aí, ele pegou todos os contatos dessas pessoas que levavam o carro na concessionária e falou, vou montar uma oficina. Todo mundo me conhece, gosta do meu trabalho e tal. Mas imagina, o cara tá acostumado a levar o carro numa oficina. Isso ele numa era- concessionária. Ele era tinha molecão. 69. Ele é de Ele 46. tinha 23 anos. 23 anos, 23. meteu as caras e Não. falou, eu vou Ah, fazer meu Ele negócio é de agora. 46. É, uma oficina na 69. É, 69 então. Foi quando ele montou 23. a Tony Mac. Então a conta não tá batendo, não ficou 10 anos na... Ah, não sei. Você Bom, se ele perdeu. ficou- Aí. Você se perdeu Dos aí. 18, então, errei alguma Com alguma 23 data. ele montou a Tony Mac. É, Com 23 isso ele que montou eu queria Tony Mac. saber. Aí meteu as caras e foi lá. Agora e... imagina os clientes que estavam acostumados a ir numa concessionária, não tinha moça que servia café, o Sim. caramba, chega numa oficininha que era bem acanhada, né? Era em Pinheiros. Era aqui, mano. Putz. Cônego Era aqui Eugênio pertinho. Leite. Ah, Aqui pertinho. pertinho da nossa, aqui da pra nossa cima. sede aqui da cidade. Mas tem uma curiosidade, né? Porque a galera hoje acha que Tony Mac é do Toninho Mecânico, né? Mas tem É uma... que quando ele abriu com sócios. É um alemão chamado Slamek, Tá. com K. Que trabalhava com ele na concessionária. E Então também- veio daí a e brincadeira também- que eu fiz no começo, obviamente não é nem o Tony nem o Mac aqui. Veio do Toninho com o Islamek. O Islamek. É, exato. Essa sociedade durou 13 anos e depois o sócio, meu pai comprou a parte dele e meu pai continuou com a firma. E vocês, onde é que vocês entraram na Tony Mac? Óbvio, vocês foram criados lá, gostam de carro, tiveram Férias de toda a colégio, vida, era férias lá e tal. e tal. Quando é que foi aquela ideia assim, bom, vamos aqui pegar o negócio, tocar em frente, eu acho que aqui é foi nosso ideia. caminho. Não foi ideia, né? Foi ideia, Foi foi, natural. Foi um processo foi natural, fundo, né? sabe? Foi Foi indo. fundo. Foi automático. A gente tinha terminado o colégio, eu queria fazer engenharia mecânica. Aí meu pai, filho, tudo bem, você quer fazer engenharia mecânica, mas a gente tem uma empresa, uma oficina. A engenharia mecânica, apesar do nome, não tem nada a ver com o que a gente Mecânica faz. automotiva, né? Mecânica Indústria, né? De mexer com carro e tal. Por que você não faz administração? Eu também gostava. Fui fazer administração. Falei, assim você administra a oficina. Falei, beleza. Aí fui fazer, aí estudava à noite e trabalhava com ele de manhã. Trabalhava no escritório e tal. E a oficina foi aumentando o volume de serviço e foi ficando pequena. Até que aí o Gui já tinha também terminado o colégio. Aí o Gui foi fazer engenharia civil. E a gente foi para um outro endereço em 2001. Eu tinha 20 anos. E o Gui tinha 18. Abrimos uma oficina grande ali na Monfarrege. Ali, Ali do lado. onde vocês estão hoje? Não. Não, do lado, próximo. na Monfarrege. Mofarred 685. Aí o meu pai mandou os melhores funcionários pra gente conseguir começar a tocar, né? Porque eu fiquei com meu pai lá, acho que 2 anos, 1 ano e meio, trabalhando na oficina com ele, né? Mas como era uma oficina pequena e já tinha todo mundo que trabalhava na parte operacional,
Eu fiquei na parte administrativa mesmo. Pausa no nosso papo, porque chegou a hora da gente dar aquela dica para você deixar o seu carro rodando sempre como novo. É só abastecer com a gasolina Shell V-Power sempre que parar no posto Shell, porque a sua nova e exclusiva fórmula limpa até 100% dos resíduos do seu motor. E sabe o que isso significa? Toda aquela impureza que fica acumulada no motor do seu carro conforme o uso vai embora quando você passa a abastecer com Shell V-Power. Assim, com o motor limpinho, você vai sentir seu carro trabalhando de maneira suave, garantindo mais desempenho e mais economia de combustível. Então, já sabe, abasteça sempre com gasolina Shell V-Power. Eu vi num podcast uma curiosidade que você cursou sua faculdade junto com a sua mãe, né? Isso. Sua mãe prestou Eu vestibular passei no junto. vestibular, minha mãe... Mas onde apareceu isso aí? Os caras pesquisaram mesmo. Os caras pesquisaram bem, você viu? Eu passei na Minha faculdade... mãe passava cola pra Minha ele. mãe tinha Que quantos legal, anos? cara. Em 99. 50? Ela entrou com 52 anos. ela entrou com 50 anos. Mas vocês estudavam na mesma sala? Não, então, aí eu passei no vestibular, minha mãe falou, poxa, eu acho que eu vou tentar, acho que eu quero fazer uma faculdade também. Aí ela prestou na mesma faculdade e passou. E a primeira aula eu fiz de manhã. E foi com a minha mãe a primeira aula. Que beleza. Só que no mesmo dia eu fui pra noite, que a minha ideia era fazer o curso à noite, e ela continuou de manhã. Você falou, não dá, esse negócio aqui de faculdade deixa eu fazer sozinho. Você tinha quantos anos? Eu tinha Você- 18, 18? 17 anos quando eu entrei. Chegou lá na faculdade, achou, né? Não, minha mãe veio me deixar Me na livrei, faculdade, não, ela foi ficando na sala. E foi mó barato isso, né? Porque as turmas, em algumas atividades e tal, se relacionavam, né? Aí a mulherada chamava minha mãe de sogra e tal. Ah, E minha mãe se formou como a primeira da turma. aluna da turma. Que legal. De 3 salas, ela era a primeira aluna da turma. A minha mãe legal, levava o isso tá estojinho e deixava o estojinho assim na frente, com vários cartãozinhos da Tony Mac. E as colas, tudo atrás do cartão. Ah, que beleza. Não, minha mãe estudava bem. Ela mesmo. estudava pra caramba. Ela se formou como a primeira, eram mais de 100 alunos. Que legal. Chegava em casa 2, 3 horas da manhã, tava lá na cozinha estudando. É que é um negócio de família, né? Então, aí ela foi também trabalhar É. com vocês. Ela, não, Ela ela, já já trabalhava, né? Desde 90 e pouco, né? É porque assim, a minha mãe trabalhou muito tempo na Siemens. Conhece Siemens? Sim, sim. Empresa de telefonia. Na época, né? Bom, ainda é hoje, né? Que Ainda é. Houve É tão tudo. pouco. É que é uma empresa muito grande. Então ela trabalhou na Siemens muitos anos. E aí meu pai queria alguém Pra da ajudar, confiança né? dele para ajudar, porque ele também estava crescendo, precisava de alguém para cuidar da parte administrativa, que ele sempre foi muito da parte operacional. Se bem que no começo ele fazia de tudo. Atendia cliente, arrumava o carro, ia no banco, pagava funcionário, faturava para as Como companhias. todo bom empreendedor, bate escanteio, cabeceia, Exatamente. e Comemora se bobear, e começa marca a de falta novo. ainda. Então ele fazia tudo isso, só que com o tamanho da empresa crescendo, ele precisava de alguém, né? Aí chamou minha mãe, aí o chefe dela na Siemens não deixou minha mãe sair. Falei, não quero que você saia, Rose e tal, não sei o quê. Propôs para ela trabalhar meio período, porque gostavam muito dela lá também. E aí ela passou a trabalhar meio período na empresa, na Siemens, e meio período na oficina. Caramba. Até que chegou uma época que não deu, né? Não Acho que dava não sei mais. quanto tempo durou isso, sei lá, 1 ano. Aí ela ficou full time na Direto. oficina. Que legal. Que E legal. aí logo depois vieram os filhos, né? Eu primeiro, depois meu irmão, 2 anos depois. Vocês são em 2. 3. Tem uma Tem irmã. a irmã também, Ela também trabalha lá. hoje. Mais nova? mais velha. Ela é mais mais velha. velha que eu, 1 ano. Mas ela fica em off. Ela fica no financeiro. Fica no financeiro, contas a pagar, ela não Não aparece. foi pra esse negócio de nas tomar mídias. porrada no Não, YouTube, não. Ela tomar fica dislike. bem de Quem boa. quis mesmo isso foi o Gui, e deu certo, graças a Deus, ele se dá bem aí. Mas foi a partir de 2000, então, que a oficina começou a pegar já mais tração, com vocês dois. Sim, assim. 2001. 2001. Tá. Eu tinha 20 anos. E eu achei que você ia perguntar, começou a pegar atração, o canal no YouTube, né? Como é que surgiu? O Gui tava falando aqui antes que ele não acompanha nada, ele não é o cara do Zero, YouTube, da zero. tecnologia, nem nada. Porque às vezes a gente vê, o cara é um YouTuber, você imagina que ele, Manja é o tudo, fanzaço manja da tudo. tecnologia, dos algoritmos e tal. Você caiu de paraquedas no negócio? Como é que foi? A gente cair em rede social foi uma necessidade. Em 2016, acho que 16 ou 17, a gente está num imóvel que a gente dividia na metade com uma transportadora. A transportadora saiu e o dono do imóvel falou para mim, pô, Gui, vocês não querem pegar a outra parte do imóvel?
Aí a gente sempre quis abranger mais a parte mecânica, que a parte mecânica dentro da oficina é muito mais lucrativa do que a parte de funilaria e pintura. Certo. Daí eu falei, É mais lucrativa? É. Isso é uma curiosidade que eu não tinha a menor ideia. É um serviço mais rápido, né? Não E demanda passa na mão de uma pessoa. uma pessoa. Um mecânico. Não precisa, na preparação, você passa na mão de 5, 6 até entregar o carro. E é um trabalho mais artesanal que você depende mais de uma mão da de mão obra de obra qualificada. do que o mecânico, exatamente. Então a gente pegou o imóvel, depois eu consegui convencer meu pai, o Marcel, a gente pegou o imóvel do lado, fizemos uma puta de uma reforma, metemos 6 elevadores virados pra rua. Falei, nossa, agora vai explodir de serviço, né? Isso foi final de 16, o serviço meu começou a cair. Não veio o serviço a mais e o que a gente tinha começou a cair. De funilaria? Era o final da crise financeira lá de 2016, o nosso mercado foi um dos últimos a sentir. E daí eu cheguei pro meu pai e pro Marcel e falei, se a gente não fizer nada, a gente vai quebrar. Porque a gente trabalhou, acho que 2016, o ano inteiro, né? Com prejuízo. Teve um ano que a gente trabalhou de janeiro a janeiro com prejuízo. 17 foi. 16 ou 17. 17, que foi Porque quando a gente pegou tinha lá. investido uma grana no imóvel do lado, o serviço do lado de cá sumiu, a gente começou a mandar a gente embora. Eu voltei a fazer vistoria de companhia de seguro, que eu não fazia há mais de 10 anos. E daí eu falei para eles, se a gente não fizer nada, a gente vai quebrar. Aí eu comecei a tentar alguma coisa relacionada a marketing. Minha formação é em engenharia civil, eu sou pós-graduado em gestão empreendedora e nunca saí da oficina. A minha cabeça pro marketing é -2. Tipo, a gente não tinha site. Eu não sabia o que era YouTube. Você nem tinha Assim, site, e né? a gente tá falando de 2016, ou seja, 2016. que isso já tá rolando, né? Te juro por Deus, eu acho que eu nunca tinha visto YouTube na vida. Pra mim, YouTube, sei lá, coloca umas músicas lá no churrasco, fica tocando. Tinha canal. Nunca mas imaginei. Isso foi 17, viu? Foi final de 17. Não, mas tô dizendo que a gente passou de prejuízo e Ah, tal, não sei o quê. Uma fase ruim aí. Foi 16. E daí eu comecei a fazer o quê? Revistinha do bairro. Folheto e colocar nos carros na rua. Em 2017. 2017. Você Na vê era da tecnologia. Você vê como eu sou rápido pra caralho. Tem um negócio pegando aí, gente, jornal. Folheto. Até fui chamar um cara pra fazer Google e tal, e não sei o quê. E daí eu vi um amigo meu publicando uns negócios legais no Facebook. Era o Lucas. Sim, Facebook na época bombava muito. Ele né? postava umas coisas legais no Facebook como Auto Super. E daí, o Lucas da Auto Super. né? eu conhecia ele de academia, de muito tempo atrás. E daí eu chamei ele na oficina. Eu falei, Lucas, mano, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso começar a divulgar minha empresa. Você não consegue me ajudar? Aí ele foi lá e explicou, Gui, na verdade o que eu tenho é um canal no YouTube. Eu uso o Facebook para levar a galera pro YouTube. Falei, nossa, prazer, Guilherme. Nem sabia Eles que tinham na existia época canal. 30, 40 mil seguidores. né? Era E pouquinho. ele postava vídeos no Facebook já? Não, mas é que como Fazia eu não acompanhava tópicos nada, eu via as coisas que ele publicava no No Face. Face. Eu nem sabia o que ele tinha, o que ele não tinha. Eu via Facebook. Bom, na época eu acho que eu já tinha Instagram, mas eu não usava. E daí eu chamei ele para conversar, ele me explicou o que era, daí ele falou, o que vocês podem ser, se vocês quiserem que a gente faz um trabalho junto, vocês podem fazer os nossos carros e a gente divulga vocês dentro do canal da Auto Super. Falei, nossa, beleza, fechei na hora. Meu pai ainda estava do lado e falou, mas você vai fazer carro de graça pros outros? Falei, caralho, mas a estrutura está toda montada. Tipo, a gente com espaço pra caramba sobrando. Falei, o que vai custar mais, mano? O material? Falei, dane-se, vou fazer carro pros outros. Vamos divulgar e ver o que acontece, né? E qual foi o primeiro que vocês pegaram? Um Civic. Foi o Civic EX 97. É. Um preto que eles compraram todo desmontado e daí levaram pra gente fazer todo. Até o Marcel que gravou todo o conteúdo com eles. Você percebe, né? Quando vai alguém pra gravar, eu fico com vergonha, eu não gravo. Quando você foi, eu também Mas não gravei. sozinho você vai lá desenrola. e desenrola tudo, né, cara? Mas quando vai alguém gravar comigo, eu fico envergonhado, eu não gravo. Onde já se viu o youtuber que não sabia o que era YouTube Envergonhado. e o youtuber envergonhado? Tímido. Olha Gerson, só. quando É a que ele- gente... acho que ele não se vê. Não, eu não me vejo mesmo. Ele não se vê. Pra você ter uma noção, nesse primeiro vídeo do Civic, uma pessoa entrou em contato comigo, que ele acompanhava o Auto Super, e daí ele falou que ele viu nossas mídias e tal, que a gente estava, tipo, meio deixando de lado a mídia social, e ele era formado em publicidade e apaixonado por carro. Ele trabalhava numa base de guincho da Porto Seguro. Aí ele mandou um e-mail pra mim e falou que, ele queria trabalhar no Tony Mac mesmo que fosse de graça. Que a gente falou que não tava... Quem tava fazendo os vídeos antes? Ninguém? Não, editando?
Ninguém. Não tinha. Não tinha Não ainda. tinha nada, não tinha nada. É verdade, o Fernando. Ele veio. É. E você conhece, é o Fernando. Conheço. É, o Fernando que tá lá. É. Tá lá até hoje. E daí, quando ele veio, eu falei pra ele, fui bem claro. Eu falei, ó, eu não tenho cabeça nenhuma pro marketing. Eu falei, eu faço isso. A única coisa que eu sei é que eu quero montar o canal no YouTube. Você topa? Ele falou, topa. Então, a gente começou e a gente demorou ainda uns 6 meses pra conseguir criar um canal. Porque como ele veio com aquela cabeça de publicitário e tal, nada contra, né? Mas é que tem um pessoal que às vezes, voa longe. Pra começar, ele precisava ter muito. todo o plano já precisa descrito. disso, precisa daquilo outro. Falei, tá bom, então vamos isso, vamos aquilo. Tentamos fazer uma parceria com uma agência, e o negócio não ia. Deu 6 meses, eu falei, pronto, mano, chega, a gente vai começar o canal hoje. Tem câmera? Não tem câmera, foda-se, pega uma emprestada com alguém. Papá. Peguei- Qual foi o primeiro vídeo, você lembra? Uma Ranger de um vizinho meu. Foi na semana que abriu a Copa do Mundo de 2018. 18. Entrou uma Ranger lá pra gente reformar ela inteira. Eu falei, eu vou começar a gravar esse carro hoje. Não tem câmera? Mano, pega emprestada. Pegou com um cliente lá da rua, uma câmera emprestada, uma Canon T3, T3. com uma lente emprestada, e eu fiquei gravando com ela mais de um ano. Mas com a você não câmera gravou emprestada. no estilo vlog? Gravei. Gravou no vlogão? Eu não conseguia nem olhar pra câmera, eu olhava pra telinha que era do lado. Porque eu tinha vergonha pra caralho, mano. Nossa. Deu Olha os primeiros play. vídeos dele. Eu não Eu vou- olhava, esse eu eu vou falava... pesquisar. Juvenil. Ainda tá lá no canal, né? Tá Vamos lá, tá lá. Deixa lá. Eu falava baixinho, assim, tipo, morrer de vergonha. Às vezes eu esperava o pessoal sair de perto pra eu gravar. Mas isso aí também, se você ver os primeiros vídeos do Acelerados, é a mesma coisa também, cara. A gente começava, fazia o Acelerista lá, que era em estúdio e tal. Eu até mando, às vezes, aqui de vez em quando. Você vê a primeira Acelerista, era assim, ó. Salve, Acelerados, estamos começando uma Acelerista. Hoje parece um, né? Acelerados! Eu achei que ele ia falar mais dos primórdios dele, que ele recuperou Mas eu tenho. recentemente. Os meus primórdios Os são primórdios são maravilhosos. você viu? maravilhosos. Aquele cabelinho redondinho. É. Um capacete. Isso é aí, ó, maravilhoso. 2008, meu amigo. Eu já fazia vídeo quando nem existia GoPro. Era Sony Cybershot. Cybershot. É verdade. É, e tinha mini DV, sabe? Putz, era a qualidade do Mas vídeo. você era fazia vídeo pra horrorosa. onde? Pra revista que eu trabalhava, revista Carro. Ah, tá. E eles tinham o canal, o site, que era Carro Online, que era hospedado no Terra. E naquela época o YouTube é do final de 2005, começo de 2006, se eu não me engano. Sei. O YouTube Pra mim, o ele YouTube surgiu. é de 2017. E aí começou um investimento em produzir vídeo para o YouTube, tal, as revistas, né? Começou aquela coisa, tal, 4 rodas, a carro, Auto Sport. Só que era um negócio muito custoso, né? Câmeras eram muito caras, não existia GoPro. Quem tinha câmera profissional era só produtora, tal. Então saía um vídeo a cada 6 meses. Caralho. E aí eu comecei assim, falei assim, cara, eu acho que carro é tão legal, carro é movimento, carro é som, né? As pessoas querem ver. Sim. E aí eu fui atrás de ver tal, e conheci o Vagnão. O Vagnão era fotógrafo, tinha uma câmera e a gente começou a fazer uns vídeos. Então você olha assim, eu que escrevi o roteiro, eu que falava. Então nos vídeos aqui, estamos aqui com o novo C3 Stepway. Não, era o novo qualquer. o Sandero Step. Sandero Caralho, que Stepway. modelo é esse? E eu não sei o quê. Será que ele traz o melhor pra você? Tipo, eu meio puto, meio mal-humorado fazendo vídeo assim. Muito e tal. mal-humorado. Porque Era o tipo vídeo. da Atena. E outra, eu tinha que fazer a revista o mês inteiro e o vídeo era um plus ali que você tinha que fazer, não ganhava nada mais por pra isso. Então, quando começou a ter que ter vídeo semanal, eu, puta merda, meu, eu tenho que fechar a revista, tenho que fazer o vídeo semanal. E tipo, você já era publicitário, você já tava na área. Jornalista. Jornalista. Sim, sim. Já era fotógrafo, tipo, até pra você teve essa dificuldade. Imagina Com pra certeza. mim. Imagina pra mim. Com Que certeza. arrumava carro. Nossa É outra Senhora. linguagem, cara. Aí você vai se vendo, né? Você vai entendendo, você vai pegando referências de outros e tal. Você vai vendo que as pessoas querem que você seja mais expansivo, mais você se solte, marcante, que você, né, traga as coisas ali com a sua personalidade. Eu acho Sim. que é isso que funciona no YouTube, né? Sim. Porque senão podia estar um robô lá falando do carro, as pessoas querem ver pessoas, Gosta da né? identidade, né? Exato. Acho que cativa Como é que foi muito. no começo a recepção? Porque e até do pessoal do seu entorno, assim, porque era uma coisa totalmente nova pra você. Como é que foi esse começo, assim, você lidar com isso? Eu me senti Você lia os comentários, sei lá. Eu me sentia um idiota. Te juro. Eu perguntava todo dia pra mim mesmo, pra que eu tô fazendo isso? Mas aí é que tá. Quando é que começou a mudar um pouco o ponteiro pra vocês? A oficina começou a encher? A gente Depois de começou- quanto tempo do A gente canal? começou a gravar em maio, o canal explodiu em agosto. Mas explodiu, tipo, do dia pra noite. Mas teve um vídeo que Um viralizou? vídeo, Qual teve um foi? vídeo. Qual foi? Foi quando eu contar. eles bateram o Chevette Superi lá em Interlagos. Tá. Você lembra disso? Eu lembro do episódio
da batida, lembro Sim. bastante do canal dele, lembro um pouco de vocês, mas não lembro desse vídeo de vocês ter explodido. Quando o carro chegou lá é que bombou. Antes de acontecer isso, de bombar, quando eu comecei o canal, eu fui atrás de canais maiores. Eu vim atrás dos Acelerados. Se Olha. olhar, deve ter direct de 2018. Eu vou olhar então, porque eu não... Eu fui atrás do Acelerados, eu fui atrás do Barato, eu fui atrás de um monte de canal, pra eu entender como é que funcionava, parceria, bababá. E daí aconteceu deles baterem o carro. Até então a gente gravava 3 vídeos por semana. E, você viu como é a correria da oficina? Sim. Tipo, eu não paro pra gravar vídeo. A gente resolve um monte de coisa junto. Então, eu tava resolvendo um monte de pica. De repente, tinha que gravar vídeo. Eu falei, puta, não aguento mais essa porra, mano. Pra que eu faço isso? Era que nem eu na época da revista. Porque na época, quem assistia os vídeos? Mano, tinha 80, 100 visualizações. Era só os pouquinho assim, vidrados É, em não. graxa. O pessoal nem sabia, né? Era amigos, parentes, meu pai e minha mãe. O primeiro vídeo que deu 1000 pessoas, eu falei, caralho, mano, 1000 pessoas. Aí, em agosto, a gente tinha 200 inscritos. Tá. Chegou o Chevette Superi. Eu lembro que era dia dos pais, lembra? Eles mandaram mensagem pra gente num domingo. Eu ainda falei, a gente tinha um grupo, né, do WhatsApp, nós 4. Eles E aí eu falei, perguntaram. tem conserto? Aí eu falei, cara, Joga joga fora. fora. O Guilherme falou, não. Não, tudo tem conserto, manda. E daí mandaram o carro pra oficina. Eu achei que não ia ter conserto aquele carro também, tava quando eu melhor vi que o o vídeo. Jeepão. Tava É. melhor. 10 vezes. Tava melhor. Quem faz o Jeepão faz qualquer coisa. Vixe, Maria. Olha o rancor Vai aí. virar Olha história aí, ó. esse Jeep. Só nas alfinetadas. aqui. Só Deixa eu encontrar o Gerson na pista pra você ver onde eu vou jogar ele. você que vai buscar o Jeep. Se sair de lá sem freio, é com você, tá? Aí eles mandaram o carro pra gente, aí eu fiz um vídeo de avaliação do carro. Foi ideia do Fernando até, que trabalha lá com a gente. Ele falou, vai lá, faz uma avaliação do carro. Eu liguei pra eles e perguntei, posso fazer um vídeo do carro? Tal? Gui, pode fazer, fica à vontade. Eu fiz um vídeo de avaliação e publicou. Eu lembro que naquele dia ainda tava o cara do Google lá, que a gente ia fazer Google Foi Ads tomar e tal, banho, não sei o quando quê. você saiu do banho, você tava famoso. Não, e como Quase eu isso, não fui dormir. acompanho, Fui dormir. eu não acompanho rede social. Mano, se você me ligar 6h30, esquece, meu celular tá na cozinha, eu tô brincando com meus filhos. Eu vejo no dia seguinte. Fui pra casa, fui dormir, acordo no dia seguinte, um amigo meu me ligando. Porra, aqui, você viu o que aconteceu com o canal? Eu falei, não, mano, o que aconteceu? Ele falou, nossa, teu canal explodiu. Entrei lá, tinha 20 mil inscritos. Caraca, Nossa. literalmente do dia pra noite. Do dia pra noite. De 200 pra 20 mil. Caraca. Nossa. Aí começou, o pessoal começou a ver Porque o os pessoal vídeos isso que eu ia antigos. falar, começou a ver os vídeos antigos. Então aquilo que eu me achava um idiota de estar fazendo... Tava legal. Eu pensava... Ele viu que tava mesmo. Eu acho... E aí um público ainda maior. Não, e daí eu acho que, de alguma forma eu acreditava que uma hora podia explodir. E daí explodiu, o pessoal começou a ir para os vídeos antigos, os vídeos que tinham 200, 300, começou a ter 5, 10, 20 mil. Pô, a gente tinha canal com 20 mil inscritos, eu tinha vídeo com 100 mil visualizações. Que loucura. Nossa, E daí o pessoal começou a se inscrever, daí o cara famoso bateu o carro, procurou a gente, foi indo, em 6 meses tinha 100 mil. Ô Gui, e onde é que entrou o lance da enchente nessa timeline aí? Porque eu lembro muito do teu vídeo da enchente, de tudo que aconteceu, chorando e tal. Isso foi em que ano? 2020. 10 Ah, de já fevereiro. foi depois. Aí já tinha 300 mil inscritos, Ah, porque foi aquela mesma enchente que que arrasou a cidade inteira. arrasou a cidade, né? parou Pegou São a Paulo. Lamborghini lá e tudo pegou É. vocês. Pegou. 2020 já. 2020. 10 de fevereiro. Mas foi essa que levou mais 60 carros? 88. 88 carros. Ah, não, só no bairro lá, na rua, na Mofarrege. Foi mais de 1000? Mais de 1000. Nossa, cara. Essa chuva parou. Aquele dia, São Paulo não trabalhou. É, eu lembro. Se você puxar, você vai ver. Ninguém chegou em lugar nenhum pra trabalhar. Cara, que ano 2020, né? Porque foi o ano da pandemia. Exato. E Isso mês. foi um mês antes, né? Um mês mês antes. antes. Depois que a gente voltou a trabalhar, deu 15 dias, a gente ficou fechado mais 15 dias, por causa do começo da pandemia. Depois a gente voltou a trabalhar, só tinha carro de enchente dentro da oficina Só, ainda. nossa, aquilo foi um parto. E como é que foi? A maioria dos carros lá eram de seguradora, é isso? 55 carros deram perda total pela seguradora do cliente. Tá. Porque o nosso seguro é também o nosso maior cliente. Mas o nosso seguro não cobriu nem uma cadeira. Não paga, né? Seguro não pode. Do imóvel, tá numa região de risco, não paga. Segundo Não eles. paga. Eles falam E vo- que não existe seguro de E imóvel vocês contra tinham, cliente. e vocês imaginam que tinham portão com vedação, alguma porta, coisa? alguma coisa? Onde é que entrou? O que que aconteceu? Cara, a gente até tinha, mas como a gente não tava acreditando, cara, eu tô mexendo na mesa Não, aqui. segura. Voltou. A gente não imaginava uma chuva dessa magnitude, né? E Até porque quando a gente reformou o lado lá da Mofarrege em 2017,
A gente subiu o piso 1,20 m, né? É, ficou 1 metro e pouco da esquina. Aí você falou, nunca vai Que subir tipo, aqui. foi a altura que deu a gente primeira não- enchente lá em 2005. Não pensava nisso, porque a gente sofreu uma enchente dessa, em Já 63 casos em 2005. Ah, então Que tiveram até duas. então né? É. tinha sido a maior da história na região ali. Essa foi 1 metro maior. Essa foi 80 alguns centímetros. centímetros maior do que aquela. É, uns 80 centímetros maior que aquela. É, foi uma coisa Então, quando a absurda. gente aterrou a esquina, falou, meu, acabou. A gente subimos 1,20 m, É. caminhão de terra pra tudo que é lado, fizemos o piso, fizemos tudo. Falou, enchente nunca mais. Nunca mais. Foi quase 1 metro acima dessa. E agora, Bom, como é ninguém que tá? esperava, né? Ninguém Agora esperava. tá com controle achou de daquela? comporta pra tudo que é lugar, esgoto, não sei o quê. É. Porque a gente não consegue sair dali. Cara, aquela enchente de 2020, eu tô lembrado agora. Foi aqui, boiou aquela Lamborghini Lá na que rua, tava no lá. estacionamento, Que saiu né? fumaça, tal. É. É, na gadagem. E foi essa, agora eu tô confundindo que eu tinha escutado a história de uma enchente, que o único carro que salvou foi o que tava no elevador. Não, né? esse foi da Essa foi primeira 2005, enchente. esse foi da a primeira enchente. Era uma Palio Candy, lembra? Uma Só Palio Candy salvou vinho. no elevador. Você jura? 2005. Aí, naquela época, em 2005, a gente estava muito menos estruturado né, do que agora. Agora, a gente já estava também mais maduro. A gente tinha 20 e poucos anos antes, lá atrás. Agora Mas me foi fala um uma puta de um coisa. prejuízo do caramba. Tivemos que arrumar 30 carros. 30 e poucos carros a gente arrumou, 2 a gente... Por conta. É. Ai, que pesado. A gente ficou o ano inteiro pagando O conta. ano inteiro. Até o fim do ano O ano tinha inteiro carro lá. pagando conta. Aí apareceu em 2020, ainda apareceu um cara querendo reformar uma BMW velha lá e vocês ainda toparam. Vocês são É marketing, realmente malucos, A hein? gente tem que divulgar o Esses nosso caras nome, são né? muito doidos. Mas você viu? quer saber? Com a enchente, infelizmente, as pessoas se identificam muito com... Se identificam não, mas infelizmente tudo que é desgraça vai muito bem em rede social. Claro, É. não, vai, mas assim, eu acho que ali as pessoas se identificaram, todo mundo que Se batalha, né, solidarizaram, cara? né? Se solidarizar, É, essa é a palavra, essa é a né? palavra. Essa é a Foi uma palavra. coisa que ajudou. Nossa, acho que foi pra ali que eu caralho. comecei a acompanhar mais vocês, entendeu? Porque, pô, você vai mostrando ali, uma hora você desaba, né, cara? E a gente tem negócio também, né? Eu sei como é que é. Pô, quem tem negócio tá no dia a dia, todo dia é uma batalha, né? Você não tem nenhuma garantia, então... Agora deixa eu falar de outra coisa que também é um pouco de desgraça, mas é parte do dia a dia, né? Carro batido, porrada. É isso aí que vocês lidam no dia a Desgraça dia. todo dia. É desgraça Então, todo dia. eu vou lá, às vezes eu vejo cada batida que eu falo assim, esse aqui ele fez o quê? Ele brigou com um dinossauro? Porque tem Não. umas assim, Cara, completamente fora Você do... vê que batida é uma coisa inexplicável mesmo, né? Como é que aconteceu isso? Aí você vê uns vídeos, de repente, que a galera manda. Como é que o cara caiu aí com o carro? Mas Você sabe o que eu queria saber? Do que chega lá pra vocês. Tem um padrão do tipo assim, Gerson, 60% é o cara que tá no celular hoje, não olha pra frente e pau no carro de trás. E bateu assim e tal. Tem algum... Ou Caralho, nunca fiz tantos essa por pesquisa. cento... Eu também não, mas sabe não, por quê? mas o que, Mas mais pode chega crer. lá? Sabe por que eu acho que também não tem... Bom, porque antes não tinha celular e a galera batia do mesmo jeito. né? Não, eu mesmo vou, jeito, não, eu vou fazer um distraído. histórico, eu vou fazer uma linha do tempo. Antes de ter a lei seca, a oficina era batia lotada. mais carro. Começou a vir lei seca, sei lá, Quando reduziu a 2002, velocidade 2003, de 60 para o 50, serviço caiu. Depois começou a desnormalizar. Quando meteram o radar para todo que é lugar, o serviço caiu. Baixou de novo. Começou a normalizar. Com o celular, o serviço subiu pra caralho. Mas como a gente está numa região, a gente está no meio das duas marginais, Pinheiros, Tietê, galera- começo da Castelo e tudo, vem muita porradona lá. Vem. A nossa região vem muita porrada grande. Você pega a oficina em região mais central, é mais batidinha de cruzamento e tal. A nossa região vem bagaçada. Bem, Explica pra galera o famoso PT, que é a perda total. Quando é que se configura perda total num carro? Por que que dá o PT? Quais são os carros que mais costumam dar PT? Carro mais antigo, com peça mais cara? Tem muita gente que não entende isso, né? Até o Vagnão. Isso que eu ia falar, o Vagnão O Vagnão que eu falei que fez os vídeos basicamente, comigo lá no começo, ele tem um uninho, deu uma porradinha X, o seguro deu PT. Então, Você olha- basicamente, de uma forma bem genérica assim, quando o orçamento do veículo ele chega a 70% do valor do carro, 70. 70%, é perda total. Mas Tem muitas variáveis. tem muitas variáveis, entendeu? Depende da batida, o carro não chega a 70% do valor, porque as peças são baratas, dependendo do carro, mas foi afetada a estrutura do carro. Torceu o carro, sabe? Uma perda técnica, perda Bateu estrutural. de lado num poste, entortou a estrutura, a porta do outro lado não abre, torceu a carroceria do carro, Entendi. o monobloco do carro. Aí é configurado uma perda técnica, né? É difícil, Perda é raro. técnica. Porque aí raro. é raro isso? É. Meu, se eu falar de perda técnica na oficina, se dá uma por ano é muito.
Teve um Sandero, um RS Mas que deu sabe outro por dia. quê? É que Eu acho que eu vi esse Sandero. Um depende Sanderinho das que dobrou épocas. o teto inteiro. Dobrou o Depende teto, das né? épocas também. Eu não sei por que exatamente, mas aí vai entrar na parte econômica do nosso país, né? O que tem de carro com peça cara hoje é brincadeira. É, né? Você vê uma Mercedes 2015 com uma batidinha num para-lama, para-choque, farol, é perda total o carro. É Nossa. mesmo? Que tipo, 2015, aí... Sei lá, um carro de 100 Não, pau. mas- Você Entendi, pega o carro de 100 2020. pau é O que acontece com facinho esses da carros? Não, pedra você pega total. 2020. As peças são caras demais. E aí o que acontece com esses Vai pra leilão, Vai nego pra leilão? compra, arruma. Nossa. Coloca Mas lá, aí- vem anunciado na Web Motors, recuperado de sinistro. É. Ah, tem uns que... Tem porque uns vem que no são, documento, tem né? uns que são, hoje em dia... É mais os caras viável São- para a São Paulo companhia. faz mais. Tem É. casos em que não chega no valor também, mas é mais viável para a companhia de seguro configurar como perda, porque ela vai pegar o carro, anula a carteira, vende, paga Vende o dono, o salvado. e vende o salvado por um valor que ela considera vantajoso, entendeu? E assim, Só explicando um pouco melhor. Por exemplo, na pandemia, os pátios de... Era na pandemia? É. Na pandemia, logo que teve aquela puta daquela enchente lá que começou a pandemia, os pátios da seguradora estavam lotados de carro. Porque teve enchente, tava tudo fechado, não podia ter leilão. Meu, não dava PT em mais nada. Não, No começo da pandemia não dava PT em mais nada. entendi. Então tem Arruma algumas aí. variáveis que fogem do nosso Foge completamente. controle, conhecimento aí, né? Mas geralmente, basicamente, é 70% do valor do carro configura PT. Se o Gerson dá uma porrada grande, ele acabou de contratar o seguro, ele tem 12 meses de vigência de seguro. Você dá uma porrada grande que atingiu 50%, você tem mais 11 meses ainda. Pra dar outra. Então a companhia, deu 50%, dá PT, dane-se, Então, dá às o vezes carro. tem essas Não variáveis quero mais aí. esse cara aí, Manda já o Gerson aprontou. pra outro lugar. Ele que faça outra pólice. É isso aí. É isso Entendi. Entendeu? O cara faz uma análise lá dentro aí. do... É tudo econômico. Né? A gente manda o orçamento para a companhia e lá dentro elas avaliam como perda ou não. É claro que tem carro, chegou um carro de incêndio, pegou fogo no carro inteiro. A gente já manda como perda total, né? A oficina tem esse aval Agora, aí. aquela famosa história, carro batido. Comprar carro batido é mico? Em que ponto você tem que olhar? Até que monta da batida você pode comprar um carro? É um tema polêmico. É polêmico isso, É né? Mas assim, que Dá pra dar tipo um de norte? batida, que tipo de batida você tem que fugir do carro? Se ele realmente desvaloriza no mercado? Se no futuro dá problema? Como é que é? Vamos lá. Se fizer uma análise pelo que o mercado está ditando hoje, que ao meu ver está ditando completamente errado, Totalmente errado. a chamada vistoria cautelar. Tá. Hoje em dia, você pintou uma peça ou você fez uma calafetação, o carro é reprovado, até a nomenclatura está errada, o carro é reprovado. E daí usam Assusta, né? E Ou daí, seja, eu tava saindo do prédio hoje e vi uma moça raspar um carro no pilar. Pum, raspou. Ele vai ter que pintar aquela porta. Aí já caneta. Tem vistorias que já estão colocando como reprovado, tem outros que colocam como aprovado com apontamento. Eu comecei a abordar esse assunto e daí começou a dar uma bagunçada no mercado. Porque, estavam reprovando quase de tudo sem a mínima noção. Sem ver contexto, sem Sem a analisar mínima a gravidade. noção. E daí teve até um carro que a gente fez, um HB20, que a gente trocou uma lateral, peça soldada, e foi reprovado. E daí o Marcel levou numas empresas, eu não lembro se foi o Marcel ou foi o cliente. Eu levei. Não, e daí quis saber o que significava o reprovado. É porque assim, o nome assusta, né? Pô, seu carro Reprovou. foi reprovado. É. Não, reprovado. O que é o reprovado? É o serviço que foi mal feito ou é o carro que não tem condições de rodar porque pode afetar a segurança? Sim, qual que é o critério, né? Você entende o que como reprovado? Não compra esse carro de jeito nenhum. É, Feito é um bom. negócio é bom. É bom. Feito Bom, errado, Tá tem como, bucha. Como o mercado nomeia isso, entendeu? O que eu vi, porque eu também não sabia exatamente como é que funcionava. O carro bateu, foi na nossa oficina e tinha que trocar a lateral do carro. Lateral traseira direita e uma porta. O cliente perguntou para o nosso... Na traseira direita, É. aquela que é soldada, mais É. a porta. Exatamente. E aí o cliente perguntou para o nosso consultor, Fernando, tudo bem, vai ter que trocar, tá? O carro passa numa cautelar depois? Falou, passa, talvez com a restrição de que foi trocado uma peça, apontamento, com né? apontamento. Apontamento. Exato, mas passa. Bom, arrumamos o carro, o cara levou para fazer uma cautelar, o carro não passou, foi reprovado. Chegou lá, bravo na oficina, Putaço. vocês falaram que foi reprovado, não sei o quê, que ia passar e foi reprovado. Falei, o senhor pode deixar o carro, vou eu em algumas empresas e vou ver o que eles estão falando.
Fui numa empresa pedir pro cara olhar. Marcelo, o carro tá reprovado. Por quê? Porque foi soldado, foi trocada uma peça soldada e mexeu na... O que que eu entendi sobre... Espera que eu vou chegar lá, né? O que eu entendi sobre o reprovado? Aí eu fui em mais 2 empresas de cautelar. Eu nem falava, eu nem mostrava o carro, eu contava a história já, porque já tinha ido em 2 lugares. E os caras, o carro vai ser reprovado, porque tinham visto serviço. Eu só contei a história. Ainda o cara perguntou, mas foi mexido nos pontos robóticos? Foi trocada a lateral? Foi claro, né? Tirei a solda original e coloquei a solda da peça nova. Vai ser reprovado. Cara, mas você nem viu o carro. Não importa. Mexeu em pontos robóticos, vai ser reprovado. Que é o que na linha de montagem vai lá o robôzinho. Exatamente. A solda, né? Exatamente. A famosa solda. E aquilo tem uma identidade. Você sabe, né? A pessoa que conhece, sabe o que é um ponto original, feito pela fábrica, que são padrão, e feito num reparo de uma oficina. Por mais que a gente tenha equipamentos que façam um serviço com qualidade e tal, o visual é diferente daquele trabalho. Mas o visual interno, não externo. Tirando Você a olhou borracha, o carro, tirando a borracha. Tirando a Exato. borracha. Você tira a borracha, você vê que o ponto é diferente do original. E aí eu falei, amigo, sinto muito, realmente é um procedimento padrão aí das empresas. E que na fazem cautelar vistoria. o cara arranca todas as borrachas para ver todos os pontos Aí eu robóticos. entendi que o reprovado, não é que o reprovado é o serviço ou a qualidade do Entendi. reparo. Se tiver, mexeu naquele ponto, Exato. acabou. O rapaz falou o seguinte, mexeu na parte estrutural do carro, desconfigurou o original, trocou uma peça soldada, o carro é reprovado. Ô, louco. Por melhor que tenha sido feito. E o que esse você carro acha? no mercado fica Então, mais aí o difícil de mercado vender. usa isso. 20, 30% abaixo. Você 20 jura? e 30% é porque foi trocada uma peça soldada. Putz, O que implica? Aí, então, mas para deixar o cliente... porque o cliente estava achando que o reprovado, o carro dele estava Claro, reprovado os para pelo- rodar, Sim, pra o rodar, serviço, tá. para né? uso. A qualidade podia do carro. acontecer um acidente. Mas e tal. falaram isso pra ele. Uma das empresas também falou isso. Ó, que O o carro cara vai falou. desmanchar. Que a lateral... Falou? Isso, que podia cair. Podia cair a lateral quando ele estivesse andando Aí carro o que, na que eu rua. fiz para deixar o cliente... fazer o cliente entender que a culpa não era nossa, do reprovado na vistoria cautelar. Eu fui numa empresa credenciada pelo Inmetro, que atestava a segurança do carro e as condições dele de uso. O carro passou. Aí depois fez de novo. Ah, não. Ele Não, passou na ele empresa, passou mas na no cautelar Inmetro. ele vai Na continuar cautelar vai ser nunca reprovado passando. sempre. Nunca vai passar. Porque isso é um Nunca vai critério frio, Esse é- né? esse é um Assim, critério- Mexeu no ponto. Não tem Exatamente. critério. Não tem. E quais são os... O critério aqui não tem critério. Não tem critério. Na dúvida, eles reprovam. Eu tô levantando muito isso, não tem critério nenhum. As empresas de vistoria estão fazendo mais o que os lojistas, concessionárias precisam do que realmente mostrando a real o que tem por baixo do E carro. quais são as peças que tem ponto robótico, por exemplo? Toda a estrutura, mas monobloco do é o carro. monobloco, tudo tudo que que é- encaixa isso- no monobloco. Não, mas é Exato. que isso, mexeu em ponto robótico. Foda-se, caralho. Se tem lateral pra trocar, Mas, por se exemplo, tem painel pra trocar, qual o problema de mexer Paralama no ponto? esquerdo ali, que são as... Parafuso de cima. parafuso. Aí não, né? Aí não. Porta. Trocou porta não, porque você Também troca não. uma porta Não, pela Exatamente. outra. Mas Tá. mexeu em parte da estrutura do carro, onde é soldado, uma lateral, um assoalho, um painel dianteiro, ele é reprovado. Então, mas tem algum sentido, assim... Não. Zero, tem. Zero. Zero. A qualidade E o que que permanece isso- a mesma. E o transtorno que isso não causa para todo mundo. É lógico, o cara vai ter 30% de desvalorização do carro dele. Mas A usam base isso. de quê? Isso foi. A custo Não é de que quê? isso foi criado. Na verdade, manipularam como são feitas as vistorias para Desvalorizar. gente ganhar dinheiro. Verdade é essa. Então, o que eu acho que é prejudicial, o que eu não compraria um carro, puta, trocou uma longarina parcial. Eu não compraria o carro porque eu sei o problema estrutural que pode dar. Agora, trocou uma lateral, trocou um teto, trocou, mano. O cara bate o tempo todo. Trocou um painel traseiro. Eu não ligo. Até um teto, trocou Eu troquei bem do meu feito. carro. Qual deles? A minha Subaru A Subaru. Forester Subarinho? não tinha teto. O problema é você trocar o teto do jeito errado. Trocar qualquer peça do jeito errado. Porque eu não compraria um carro com uma longarina trocada parcial. Porque, o cara fez a emenda do jeito errado. Tem nego que para trocar o teto, corta a coluna ali, as 4 colunas, põe outra em cima, só das colunas. Aí é uma Então, roubada. eu acho que tem um pouco disso também, né, às vezes, porque esse tipo de trabalho requer toda uma técnica, qualidade, então, assim, não querendo defender ninguém, nem ser advogado do diabo, mas talvez seja esse trabalho de identificar, bom, quem foi que fez essa troca, né, de Sim. ponto robótico e Sim. com qual qualidade, com qual esmero e tal, então,
Isso que de repente é difícil você definir. Eu não passo, eu já tive que fazer uns pontos robóticos aqui, Já ó. não Tem que passa. botar Então uma. você não passa na Não cautelar. passo, tem uma titânio aqui na clavícula, já 30%, eu tô valendo 30% a menos. Tá Se minha mulher souber isso aí, Tá ela depreciada me já. bota no Daqui a mercado. pouco vai pra leilão. Vou pra leilão. Só pra você ter Não uma passa. ideia, o quanto isso gerou de polêmica, eu fiz vídeo apontando carro que tinha sido reprovado na vistoria cautelar E que era original. e que não tinha nenhum dano. Ô, louco. Isso Não bateu, não trocou nada, não, tinha robótico. não tinha nada, não tinha nenhum dano. Tipo, o carro foi aprovado por causa de longarina esquerda e caixa de ar direita. Eu virei o carro do avesso, não tinha nenhum dano. Nada. Ó, o carro dele, ele da Pajerinha. Não, peraí, caralho. E daí, Tinha nada também o carro. o cliente levou o carro pra gente ver, pra companhia avaliar um serviço que ele fez em 2019 em outro lugar. Eu fiz um vídeo e denunciei o que estava acontecendo. Eu fui entrar em contato comigo uma associação de empresas de vistoria, querendo me processar porque eu tinha falado aquilo, bababá. Chamei ela e gravei um podcast junto com ela, com uma diretora de associação, com mais um rapaz. E daí, deu um podcast de mais de 3 horas lá, falando só disso, de vistoria cautelar. Esse eu vou assistir, eu não vi ainda. E a conclusão que chego, tipo, não tem chega, padrão. Não chega, não. Não chega. Tanto que eu quero tentar buscar um meio legal de normatizar isso. Porque hoje fazem do jeito que querem, o maior prejudicado é o dono do carro e o segundo maior prejudicado é a oficina. E outra, é uma indústria porque hoje ninguém mais se sente seguro em comprar carro sem a tal da cautelar. E a né? cautelar não dá segurança nenhuma. Zero. Não dá, na tua Não, opinião. Não dá. É completamente... Mas não tem um padrão. Você vai em um, faz de um jeito, faz do outro, vai do outro jeito, faz no outro, vai do outro. Que padrão que tem? Você pode estar comprando um carro com problema e que passou na vistoria, e o contrário, um carro sem problema que não passou na vistoria. passou, E né? sabe o que tem muito? Você vai vender um carro em algum lugar. Esse lugar pede para você fazer vistoria cautelar na empresa X. Você vai lá, a empresa reprova, teu carro vale 30% a menos. Aí esse lugar arruma o carro, ou nem arruma, e vai lá e vende. paga uma grana para aparecer como aprovado. Ah, Então, no carro que ele estava ganhando 10 conto, agora ele ganha 30. Caramba. olha. Nossa, olha as aí brechas é- do sistema. Sacanagem. Olha as brechas. Quem que é o do maior sistema. prejudicado? O dono do O carro. sistema Ah, não o está consumidor. preparado para o O brasileiro. consumidor. É E o lógico. consumidor não sabe, porque para ele, reprovado é problema. Você não falou? Reprovado lógico. Agora faz o que com o carro reprovado? Joga fora? É. É. O carro não presta mais? Só porque bateu, trocou na lateral? Ninguém, cara, o leigo, por exemplo, É. não vai comprar um Nossa, carro isso vai com dar o lado tanto pano pra reprovado. manga ainda. Mas Isso aqui imagina. prejudica Tanto que eu tô gente indo atrás de demais. mais gente pra eu conseguir Não. me documentar legal e jogar isso tudo no ar. Porque, tá... E ridículo. agora a tendência é dar cada vez mais, porque o mercado de usados, né, com os preços de mercado 0 quilômetro ainda não tão recuperados, assim, né, as vendas e tal, o carro usado tá girando bastante, né? Então, E aí- as pessoas vão cada vez mais atrás desse tipo de serviço Sim, e vão ficar Tem perdidas, gente né? que quer culpar o seguro, né? Fala, pô, por que não deu perda total? Aí vai atrás da seguradora. O seguro, que tem a coitado ver? nesse É. cara, não tem nada a ver Nada a também. ver. Quem Só fez nessa isso foi o situação. mercado. Só nessa situação. É, eles são nessa coitados. não tem culpa. Mas já fala aí, então, tua relação com a seguradora. Como é que... É ótimo. É ótima, Das maravilhosa. melhores. Mas ultimamente mudou muito. A seguradora hoje, ela compra peça, ela leva. Essa dinâmica mudou Gerson, bastante. É o seguinte, isso no nosso mercado é em qualquer um que tem do mercado segurador. Enquanto tiver gente fazendo, Vai o que ter eles vão gente. estar pagando. É. meu. Então eles pagam o mínimo, estão um pouco se lixando pra qualidade. É. Eles compram a picanha e tipo, leva na churrascaria pra gente só assar, entendeu? Então, a oficina que trabalha só com seguro não consegue vender qualidade. Entendi. A verdade Tem é que essa. vender quantidade Tem para que vender fazer uma quantidade. pesquisa breve aí, as melhores oficinas, nenhuma trabalha com seguro. É mesmo. Porque não dá, a conta dá. não fecha, meu. Compara com um convênio médico. Você precisa ir num cardiologista. É a mesma Entendi. coisa. Vai num cardiologista de convênio, mano, ele nem vai olhar pra tua cara. Vai anotar aqui, ó, Tá toma morrendo tal coisa. não? Tá com palpitação 5 não? minutos. Vai pra casa. Por quê? O cara ganha 80 conto a consulta. É, se vai num ganhar, né? cardiologista bom, o cara vai te cobrar R$1.000 a consulta. E vai ficar uma hora com você lá. Uma hora contigo. Agora- É igual. É que muda de pessoa pra carro. É igual. Que a gente tinha um pouco de curiosidade aqui de saber de vocês. Ninguém mais do que vocês conhecem os carros por dentro, né? Conhece as entranhas dos carros que a gente que testa aqui no dia a dia não vê como é que é a longarina de um, como é que é o ponto robótico de outro. Então vamos lá. Você tem as escolas de engenharia americana, carro da Chevrolet, da Ford, você tem a escola europeia, os italianos, os franceses, tem os Tem japoneses, os chineses, os chinês. elétricos. Agora, quais são os carros assim, pá, de cara,
mais fáceis de arrumar e mais coerentes em termos de engenharia, digamos assim? Que tudo meio que encaixa, tudo é mais fácil. E quais são os mais bucha? Do tipo, puta, esse aí... Como é que o engenheiro pensou num chicote que passa aqui, que trampo... O que dá pra falar? Carro... Não sei nem se eu vou falar certo. Japonês. Toyota, Honda... Isso que eu ia Nissan. falar, É japonês. fácil. É fácil. Lego, tudo Lego. É Lego. É fácil. Japonês é... Carro... São bom. Kia. Kia é... Coreano. Coreano. Coreia. Mesma estrutura, porém eles estão trabalhando... Cada vez mais está mudando a liga dos carros, né? Eles estão trabalhando com materiais mais resistentes em alguns pontos, de longarina, de solda, que dificulta o trabalho. Mas você pega carro, por exemplo, que tem longarina separada. Vamos colocar... Qual que vai me surgir de cabeça aqui agora? Fiesta, mano. Fiesta, EcoSport, que é longarina separada. Nossa, já é um pé no saco de você alinhar aquela Separada, frente que do ele quer carro. dizer, Que é, exato? quando as pontas são soltas da longarina e o que une uma com a outra É a viga. do É a para-choque. Ou um painel de plástico. Em muitos carros é um painel de plástico. Painel de plástico. Que não é um monobloco inteiriço, né? Ali, Você assim. pega painel de Honda, Toyota, o quadro do painel liga É nas duas estrutural. longarinas, é estrutural. Entendi. Daí você pega aquelas longarinas que quase não tem caixa de roda. Mano, é só duas longarinas assim e uma viga na frente. Porque eu lembro uma vez de ir num lançamento da Ford e o engenheiro da Ford ele falava com orgulho assim, cara, você pega o nosso Focus e desmonta, são não sei quantos chicotes, não sei quantas coisas e tal. Você pega um Corolla e desmonta, não tem nada. Os caras economizam em tudo. É um negócio muito... Qual que vende mais? Então, Qual que dura? Qual que é mais Dura mais, seguro? Dura mais. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, cara, mas será que o caminho dos caras talvez não seja um pouco mais simples e melhor a longo prazo, né? Você tem mais sofisticação talvez no Não, começo. e você consegue na mesma marca. Vamos falar de Toyota. Na mesma marca você tem duas questões completamente diferentes. Bate a traseira de um Etios. Para trocar a traseira inteira, deve ter 10 peças. Bate a traseira de um Corolla, tem 50 peças. Mano, o carro tem mais acabamento, é igual o Claro, Focus. claro. Vai montar a frente de um Focus. Só aquele para-choque tem 500 peças. Mas a pecinha daqui, Cromadinho, pecinha dali, moldurinha, bababá. Isso não quer dizer da estrutura do carro. E elétrico? Agora, Vocês já estão mexendo com elétrico, com híbrido? Muda muito? Como é que Isso é? que eu ia perguntar, porque hoje em dia a engenharia está ficando cada vez mais complexa nos híbridos, né? Por exemplo, se a gente estava falando de carro japonês, né? A Honda, por exemplo, veio agora com o Civic e o motor a combustão nem traciona as rodas direito, mas é só um gerador. Quanto isso faz com que o trabalho de vocês, sei lá, dificulta, facilita? Que tipo de treinamento, Então, enfim, nesse tem que ter? caso, não influencia ainda porque a gente está falando do reparo, né? O reparo em si. Mas é claro, tem que ter alguns cuidados, porque para você mexer... Tem que ter a norma NR, esqueci o número. Mas Você tem que pra ter você- uma área isolada. Mas para bababá. você mexer, no carro, fazer um reparo na lata de um carro elétrico... É você tem muito que... mais simples até. Não, mas você tem que desconectar algumas coisas, né? Entendi. Um Porque- disjuntor. Mas tem que saber... Saco disjuntor. Tem que saber onde que tá o disjuntor, como mexer no disjuntor. Você não pode ir lá, tá de Tem chinelão. Se vacilar, você toma um choque, é Toma isso. um choque. Se for num cara lá que não sabe, a nunca mexeu no voltagem é elétrico, extremamente Exatamente. alta. Ou se você meter uma solda no carro elétrico sem Queima desligar a ele bateria, você vai botar fogo. Você Nunca frita o testei, carro. né? Ou seja, Mas você vai fritar pode tudo. ser que no futuro uma oficina de fundo de quintal ou outra que vá se Não aventurar a mexer Vai... vai dar B.O. Vai dar ruim, vai tipo parecer aquelas coisas de fogos de antigamente. Vai dar B.O. ruim. Agora eu quero saber dos projetinhos de vocês, Ranger Zona, quando é que vai pra volta rápida, como é que tá, Subarinho, o que a gente vai levar e quando? Você andou no Tem uma Subaru? fila. Tem uma Você andou fila. Andei. No meu Subaru? Não, andei no teu Fluence. Ah, é, No Subaru Fluence, você não. Subaru não andei. Tem uma fila. Pode, Ranger, pode, vamos começar Ranger- pela Ranger. A Ranger tá fazendo upgrade de freio porque o carro tem 360 cavalos e só tem um freio original na dianteira. Lá, lá. Tipo, não tem nem freio traseiro, Não vai então tô frear. fazendo upgrade de freio. Mas é um carro pronto. Tem a Forester que tá agora fazendo acerto. Ela tá lá. Que é a injeção, azulzinha, né? é A a azulzinha, Blue eu acho que é a Thunder. mais famosa da Tony Mac, não é? Um carro meio símbolo sim, de sim. vocês? Acho que é. A né? Blue Thunder. Blue Thunder. Blue Thunder, É, olha meus só, carros cara. têm- Aí sim. Tudo Meus carros nome. têm- Nome como de é que- super-herói, hein? Não, tem. Não é característica. É nome, né? Não, Personalidade. esqueci. Personalidade. Tem ex-esposa agora. Aí tem o Quindim, peraí, vou chegar. Aí tem o Quindim, que é o TT amarelo, que até O doei TT uma peça amarelo, pra você. isso. Que eu doei uma peça pro E Jack. que não serviu a peça, né? Não serviu? Você sabe que não serviu. Que peça que foi? Nem sei, mano. Umas mangueiras lá da admissão, não era? É, porque eu tenho o S3, que é o mesmo conjunto mecânico. E aí
Diz que a mangueira da admissão toda hora dá uma mastigada Nossa, e você dá tem um, trocentos entradas Beleza, saindo. aí eu botei lá, né? Postei no Instagram, quem poderia ajudar? O Gui falou, não, tem lá, pega lá. Falei com os meninos da MVS Tava lá. jogado lá. Tá, pegou, mandou pra oficina, chegou lá, tava com o mesmo problema também, tava mastigadinho. Aí eu comprei uma chinesa e chegou e tá lá. E quebrou a turbina do carro. Então já faz o que eu tá fiz no parado TT. até agora. O TT eu troquei turbina, bico, bomba, deu 350 cavalos. Roda? Não, motor. Não forjei nada. E daí tirou todos esses problemas aí. Trocou tudo. Trocou tudo. Não, agora o S3zinho vai ficar bala em breve. original. Quebrou não, a turbina tava com Essas turbinas... o rotor já meio Essas ferrado. turbinas quebrava em carro zero. É, Lembra? aí pra... Já travamos essas turbinas dentro da oficina. Dentro da Você oficina. jura? Essa turbina aí dava até medo Aí de pra mexer. reparar já era quase o custo da nova. Falei, cara, bota a nova aí, que eu vou andar numa boa também, não vou moer tanto carro, pra gente fazer um Tá negocinho andando já? legal. Tá. Ainda não, tá lá. Porque descobriram, olha só, vai vindo, né? Qual carro é esse? Carro Tem- novo, o S3, Ah, o S3 pretinho. O preto, sim. É, descobriram, beleza, chegou a turbina nova. O pessoal tá lá na Estradalha, o pessoal super atencioso, chegou, Gerson, tal, estamos instalando. Ah, peraí, a gente foi ver que a turbina antiga estava ligada somente à refrigeração a óleo. A água Não estava a refrigeração a água. Aí eu falei assim, Por quê? porra, por que? Eles não têm uma menor ideia, vamos investigar agora. Colocou. Então eles estão agora vendo o que está faltando de peça, se precisa comprar mais alguma coisa e tal, mangueira. para Eu ligar acho- a eu- refrigeração à água, porque não eu vai acho- deixar só a óleo, né? Que vai fritar a turbina de fritar. novo. Eu acho que eu sei qual é o problema. Não, não frita não. A refrigeração a água é só para dar mais durabilidade na turbina. Mas não frita. É que esse motor tem um problema que eu encontrei no meu. O meu tava andando sem válvula termostática. É mesmo? Quando eu fui descobrir, eu montei a válvula termostática, ela não abre. Tem um fluxo de água, talvez errado nesse carro, e a turbina pode atrapalhar isso, que muito carro tem a válvula termostática com alguns furinhos, para ter uma circulação menor de água, porque ela abre por temperatura. E a do TT ela é fechada, vazada. Meu, sei que eu não descobri o problema, fui lá e meti 3 furos na válvula termostática. Mas talvez tenha sido por isso que isolaram a água da tua turbina. Que isolar a água, né? É, vê se o teu carro tá com válvula termostática. Vou falar Ou se com tiver eles. com ela tampada, faz uns 3 furos. Os É, carros porque eu e as falei- suas particularidades. Nossa, É. eu falei, vamos, pô, compramos uma turbina nova, vamos tentar fazer certinho, né? Plugar a mangueira da água, água, então. tudo, porque, né? Senão daqui a pouco vai começar a rodar, vai jogar outra turbina fora. Então, haja paciência, viu? Vocês querem se enfiar aí Projetinhos. nos clássicos, nos projetinhos. Quer comprar carro com mais de 20 anos? Não, e outra, nesse ponto o carro aspirado é muito mais simples do que o carro Sim, turbo. meu, né? tá Não entrando tem muito o combustível, que tem falar. faísca. É, tá Acabou. funcionando, né? Tá rodando. Carburador mais fácil ainda. Carburador mais do difícil Jeepão, extrair então. potência, né? Já teve carro diesel no Volta Rápida? Ah, já teve picape diesel, Teve? já teve. Que eu Mas tô- mas nada mexido. Não, nada mexido. fuçado, Você nada tem uma fuçado. fuçada diesel? Ainda não. Não, já tenho. Não, já. Só não tá pronta. Só que o motor Ex-esposa. não tá nela ainda. Ex-esposa? Ex-esposa. Ah. Só queremos. É uma vamos- F250 com motor Cummins com 600 cavalos. por exemplo. Tem freio, só precisa ter freio. Não, né? vai ter. Ainda não tem nada. Vai Só ter. tem o carro do lado, o chassi do outro. A mecânica era um 4.2 gasolina, eu tirei fora. Tava aqui negociando, agora há pouco, negociando um motor. Vai ser ou um 6.7, ou um 8.3 ou um 8.9. F250. É. Pô, legal, hein? Os 8.3 é motor para puxar as carretas com 30 toneladas. Caramba. Vai E puxar a Rangerzinha, ó. Vai puxar Quem, três. quem está nos vendo aí no YouTube, já deixa o seu like maroto. Se você não deixou ainda, para os irmãos Tony e Mac, por favor, e se inscreva no Acelerados. Se você está somente nos ouvindo, depois vai lá no YouTube para ver fotos de todos esses carros que a gente está falando. Subarinho Forester, Rangerzinha V6. E você já tem da F250 foto? Se não tem, você manda pra Eu gente mando, eu depois. mando, eu mando, Manda eu pra gente colocar aí. Então, espero vocês no Volta Rápida Nossa. com essas joinhas, hein? E o teu Subarinho também tem que ir, né? Subarinho. Qual que é? O Impreza GTzinho? É o GTzinho. Que ano que é aquele? 2000. 2000. É o melhor Subaru Até hoje. já eu montado. andei. O que o TK... É igual ao do TK, não? Igual do TK. É igual ao O TK. TK é um 98. É, 98. igual, É. Mesma carroceria. É, mesma carroceria, não, só que É aí- legal o carrinho, Mas né? é o Legal. Bug Eye é a frente? Não, é o... Não, antes do Bug Eye. é o Antes de GC. você nascer. É, o quase. GC. Ixi, É o GC. É o GC. Carroceria GC. É o Subaru mais, Gasta, assim, ó. é o Subaru mais bonito que tem. É bonitinho aquele carro mesmo, né, cara? Parece Ele um envelheceu bem, Voyaginho, né? Parece um Voyaginho, Eu, meu, discreto. outro dia um amigo quis comprar um Subarinho inteiro e tal. E ele queria um... Bom, não tinha mais zero, né? Mas ele foi com todos que ele achou. 2001, 2006, 2000
16. Ele levou na oficina para eu andar, ver o carro, como é que tava, tal. Se ele podia comprar o carro. Todos Andei- fuçados, né? Todos fuçados, Todos não é? fuçados. Eu andei nos 3. Falei, cara, aí ele mesmo falou, porque ele conhece o meu carro, né? Mas eu falei antes, falei, cara, beleza, é que não encontra mais dos antiguinhos, né? Inteiro. Mas nenhum carro é gostoso de andar, que nem os Não, e na configuração do GTzinho. Marcel a configuração do carro dele. Qual a não sei mecânica se- original dele? 2.0. 2.0 turbo. E você 218 deixou ele cavalos. como? O meu só tem a turbina maior, tem É. coletor, freio, suspensão. E o Fluence? Você tá com o Fluence ainda? Tô com o Fluence. É legal de andar É aquele legal. Fluence também, Você cara. andou, é verdade. Andei no Fluence. Viu que ele GT? distraciona, velho. É, o Fluence Gosto, GT. é legal. Turbina maior também, aquele Turbina lá. maior. Gosto é Puta, gosto. ficou um... Só não tem muito chão, o Gui não gosta de andar Não com gosta, ele, né? Gui? Você pega ele, sei, pega mano. o Subaru, sei lá, se eu visto o carro, Subaru anda É, menos, Subaru é mas ele é um tesão. ele é um tesão. É muito no chão que ele Ele carro. gruda, ele tem freio, ele tem uma pegada. A Eu turbina gosto, dele eu gosto de pega turbina bem. antiga, sabe? Eu pega gosto Com o mais lá em turbozão, cima. turbo lag, né? Turbo Mas lag. quando entra, você parece um tapa na testa. Vai. Eu gosto de coisa assim, então o Fluence não me O apetece. TTzinho já tá andando, já tá Tá, filé. tá. Então, de repente, a gente Tava começa tão por forte, ele. você não sabe o que aconteceu com ele. Levou no Dino, você já viu isso? O disco de embreagem? Degolou. Ele degolou, quebrou todos os rebites do disco. Nossa. Eita. Não, mas não tava tão forte. É que depois a gente descobriu, tinha um vazamento na pressurização, e daí talvez na hora de acertar, foi acertado com uma certa pressão, mas a gente não Ele tinha- percebeu que tinha um vazamento. Ele tava com Então mais quando pressão. tirou os vazamentos, deve ter dado um pico de pressão e, eu peguei uma turbina para até 350 cavalos. Mas quebrou? Teve que trocar? Troquei. Trocou a embreagem. Já foi era. com um Já, prejuízo. no Porque ele é manual. manual, Puta, que 6 legal, marchas. hein, cara? É segunda Meu, geração? É o S3, né? É o S3. É o S3. Ah, da mesma geração. Gerson, você que 2000. tá aqui, você é o cara certo para perguntar. O que é mais legal? Entre o quê? Mecânico e automático? Sequencial. Óbvio que seja. mecânico, né? P- O que é mais PDK. rápido? O que é mais rápido? É o sequencial. É o automático. PDK da vida. Tanto que os Porsche RS são todos, né? PDK, não tem o que fazer. Agora, De o que é tesão. mais legal, cara? Você decidir a hora que você vai espetar Exato. a terceira na redução, puxa a segunda. É muito legal, cara. É muito legal. Eu já tive chance de guiar Porsche manual. Nossa, uma delícia. É muito fantástico, Uma cara. delícia. Vai ser mais lento na pista, vai tomar tempo. Paciência, Mas é isso é muito grande. louco. E daí? Muito louco. Não tô andando de Fórmula 1, cara. Você pra quer ganhar. ser mais rápido É. ou você quer sentir a emoção do negócio? Exatamente. Se você quer curtir. É muito E mais legal. dizem que o câmbio manual vai acabar, né? Porque até a Volkswagen, né? Falou isso, que os câmbios automáticos hoje estão custando a mesma coisa, quase que o manual. Sim. Então, para a indústria não faz mais sentido. Mas Vai ser sempre cada tem vez manual. mais nicho, Sempre né? tem os... o nicho, né? É, vai Mas ser sempre de tem os nicho, puristas, sim. né? Sim. A Porsche não fez o GT3 automático e depois voltou e voltou a fazer manual também? Sim, e fez os Boxster tudo 2.0 turbo e voltou com os 6 cilindros também nos Boxster. Ah, é? Nos, Não sabia. eles Nos fizeram... 718? O 718 era 2.0 E 2.5. e 2.5. E aí voltou, esse 2.5 aposentou, e os GTS para cima são 6 cilindros. Aspirado ou turbo? Aspirado. 6 cilindros aspirado. É mesmo? Que da Talvez hora, ande sabia. menos do que o 2.5, Mas a galera quer mas aquilo. fizeram um jeito ali para andar igual ou melhor, e a galera quer A galera quer aquilo. 6 O canecos. motor cara. aspirado gira mais, né, meu? Que dá aquela sensação, É. da emoção do barulho. E o Porsche é purista, né? Então a marca Então, atendeu o Porsche, cliente. falando até nisso, outro dia eu tava até lendo um documentário que a Porsche está desenvolvendo um combustível É sintético. Sintético. É, aqueles... Até falando de Porsche, como é que tá? Cara, eu vou te falar, foi o ano passado, se eu não me engano, eu fui numa viagem da Porsche e eu perguntei pro cara que desenvolve os carros de GT da Porsche, tipo GT3, GT4 e tal. Falei assim, vai acabar carro a combustão na Porsche? Porque eles estavam falando de um protótipo elétrico. Acho que era o Mission... Michani? Não era o Mission, é o Coupezinho, que era baseado no... É o novo, que vai ser o novo Boxster, que vai dar os sim, caminhos sim. pro novo Boxster. E é um protótipo 100% elétrico. 100%. E eu falei, cara, vai acabar a combustão? Aí o cara falou assim, se você tivesse me perguntado 2 meses atrás, eu falaria que com certeza não. Hoje eu já não sei responder isso para você. E deixou meio assim. E eu perguntei do combustível sintético e tal, e ele falou,
Um dos motivos que eu não sei te responder exatamente É é por isso. conta disso. Por causa do combustível sintético, não sabe para onde vai e É tal. que é uma parada muito complexa. Muito complexa, fazer né? porque eles fazem engenharia reversa, né? Você tira hidrocarboneto da atmosfera para fazer todo, enfim, o procedimento químico para fazer a gasolina, né? Só que esse processo é muito caro, né? Para você retirar do ar e depois fazer, porque daí você vira um combustível neutro, né? Sim. Você está tirando no ar e está jogando de volta só aquilo que você retirou. Mas esse processo, e tem lugares no mundo que são mais propícios para isso, né? Tanto que uma das bases da Porsche para esse combustível sintético, acho que é aqui no Chile. Então, assim, não é tão simples assim. sim. Mas a Fórmula 1 está interessada nesse combustível, até porque para a Fórmula 1, para não virar 100% elétrica, senão virar Sim, Fórmula sim. E, Exato. para eles têm interesse. Então, não sei se de repente com esse aporte e tal, enfim, com dinheiro as coisas podem acontecer, né? Como a gente estava Tudo conversando aqui antes de começar, tem muita gente que fala, vai acabar o elétrico, os outros falam, não, o elétrico vai acabar a combustão. O mundo é tão grande, é tão complexo, tem tantos mercados tão diferentes, Europa, Estados Unidos, Japão. Eu acho que os dois vão conviver, o elétrico está crescendo muito, vai crescer cada vez mais, mas não vai sumir a combustão. Deixa eu perguntar um negócio pra você, então. Que a gente, né, programa 0 a 100, acelerados, pá. Falar de carro que o carro transmite, né, essa sensação de aceleração, emoção e tudo mais. O que você tem a dizer? Eu perguntei Caralho, sobre a mudou comparação. até a entrevista, né? Você vê assim, aproveitar foi que modo de frente com Marcel, de frente. Carro, eu perguntei do câmbio mecânico e câmbio automático. E carro combustão elétrico. e carro elétrico? Cara, o carro elétrico é muito mais legal de guiar do que geralmente se imagina. O elétrico? É. Todo mundo acha que o elétrico, é chato, carro elétrico não tem ronco e tal. É muito diferente, cara, sei lá. Então, é diferente. É diferente. A gente entendeu? andou numa Mercedes EQC. Como é que é ser? EQC. Cara, Cara, mas dá assim, vertigem. o elétrico, ele oferece certas coisas que o combustão hoje não Não consegue vai alcançar. conseguir. Exemplo, a gente fez um arrancadão. O Tesla, aquele Model S Plaid, que é o mais foda, 1.032 cavalos, contra uma moto S1000 RR, 207 cavalos. Cara, que carro ganha de uma moto dessa hoje, de uma Superbike? Então assiste o arrancadão que você vai ver. Meu, é simplesmente de cair sim. o queixo Ah, sim. o que o carro faz. Cara, ele era você que estava na arrancadão, não era Mococa. Não, era Mococa. Mas você fez uma Eu puxada fiz, pra eu ver, fiz. né? Eu fiz uma Que puxada, isso, mesmo sem estar no modo Cheetah, que eles têm um modo lá, tipo uma onça, assim, né? Que é o modo mais forte de drag race e tal, que ele despeja tudo, aquela patada. E a gente, como já tinha feito arrancadão, eu não consegui fazer nesse modo. Então foi um modo normal. No modo normal deles, eu fui a 245 km por hora em 15 segundos. É muito louco, cara. Mas Era vou te tipo, falar, o velocímetro digital era tão rápido. Eu sei que eu tava enchendo um tanque de gasolina Sim. com a gasolina R$7. Sabe? o velocímetro parece carro de Fórmula 1, cara. Ele se multiplica. É muito louco. 240 em 15 segundos. 245 em 15 segundos. Rapaz. Não, e até 200 deve ter ido em 8 10. segundos. Agora eu vou te falar, eu teria hoje um elétrico pro dia a dia e um combustão pro meu carro de tesão, que eu gosto mesmo, que eu vou dar uma volta só no final de semana. Porque pro dia a dia, cara, o elétrico é muito legal, velho. É silencioso. Sim. Você entra em qualquer brechazinha de trânsito, Ele tem torque, ele né? tá no giro, É. entendeu? Tempo Sabe aquela inteiro. que você fala assim, O motor tá na puta, roda. se eu tivesse na marcha agora, eu pegava essa brecha. No elétrico não existe isso. Você tá sempre na marcha, marcha, né? Não, Então isso que é muito louco. Fora de você ter 100% de bateria para usar todo dia, então você não paga mais imposto, assim, enfim, você tem outras facilidades com a convivência de elétrico. Não existe o bagulho perfeito. Uma Não, coisa eu- vai não, implicar o na elétrico, outra. o elétrico ainda vai ter que evoluir muito. Eu também não acho que vai existir só um tipo de combustível. Ou só combustão e o elétrico vai morrer, ou só elétrico e o combustão vai morrer. Vai ter, alguns combustíveis, talvez até um sintético junto também, mas aqui a gente nasceu no motor a combustão, no motor térmico, né? Eu aposto no Brasil muito no híbrido, cara. E outra, hoje as montadoras, elas só estão replicando o que existe lá fora. Sim. Então, o híbrido que tem na Volkswagen é o híbrido que tem lá fora e traz para cá. E é diferente. O E é mercado diferente, é diferente. o mercado é diferente. Daqui a pouco, quando você tiver recurso para desenvolver o híbrido para o Brasil e tal, e o T-Cross passar a ser híbrido XX, híbrido leve e tal, não sei o quê, não vai muito fazer sentido. É que nem o carro aspirado para turbo. Hoje o turbo não é muito mais eficiente que o aspirado? Sim. Antes o turbo era performance, era carro que vai quebrar e tal. Hoje em dia todo mundo quer o carro turbinho, Todo mundo, tudo é downsize.
mais econômico e tal. Daqui a pouco, para mim, o híbrido vai ser isso. Ah, o híbrido hoje é caro. Tem um Como é que vai ser? Daqui a projeto- pouco vai ser tudo híbrido. Tem um projeto, eu não vou lembrar de nome, mas tem um projeto de um motor híbrido, só que era um motor elétrico, tipo, ligado no virabrequim, de um motor V10, V12, que, meu, aliviava peso dele pra caramba. Quem que é o projetista? Ah, e o virabrequim vira com o motor elétrico. É, o motor elétrico é pra auxiliar, meu, é no eixo do virabrequim o negócio. Entendi. É, Ou tipo seja, ele simples funciona a leves. combustão normal, É um mas turbo. tem esse... É tipo um Entendi. É um turbo entendi. elétrico, né? Turbo Entre elétrico. aspas, é um Ele turbo deixa o elétrico. virabrequim É. Tipo, 10 um vezes sistema mais muito mais leve. inteligente. Que Meu, louco. motorzinho pequeno pra caramba, uma bateria pequena pra caramba. Faz sentido. Olha quanta coisa tem para Mas haja dinheiro ser pra ir criado. pra pôr É, esses por isso que a negócios. indústria automotiva é uma das mais valiosas do mundo, né? Tem que ter caixa para isso. E eu só acho que eles falam que o carro elétrico vai dominar o mundo e tal, mais por uma questão de marketing, porque, meu, vai ter os dois. Vai ter Vai ter os elétrico. dois. E se você parar pra pensar, meu, há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, era muito mais fácil o carro ser elétrico. Porque, meu, pensa só o motor combustão, a complexidade. Tem que ter combustível, tem que ter faísca, tem que ter vela, tem que ter... motor elétrico, meu, É simples. O É problema simples. do elétrico é a bateria. É né? a bateria. Não, e o problema do elétrico é o ser humano. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o ser humano, você sai de casa e esqueceu de abastecer teu carro, Você para em no 5 posto. minutos você resolveu o problema. O elétrico, você esqueceu de plugar e carregar, Deixar ele você dormindo. ferrou, você Você tá é na pa- rua, você você não anda tem o que com- fazer. você anda com Então as gerador. pessoas não conseguem se planejar para ter um carro elétrico, mesmo que ele tenha 500 km de autonomia e pensar, não, amanhã eu vou na Tony Mac, depois eu preciso ir ali no Alphaville e tal, vou rodar não, então eu preciso carregar hoje e tal. A pessoa vai, olhou lá, tá na reserva. E aí? Teve Entendeu? um- Eu acho você que esse é um falou- grande Um amigo nosso, empecilho. um menino lá que alugou o Leaf, fez podcast com a gente, Ah, é o do Racing Track. do Racing Track. Ele quis conhecer o carro elétrico. Só que ele alugou um Nissan Leaf e foi... Curitiba? ele foi longe. Cara, Não voltou. ele parou, ele tinha que dormir no posto. É, eu já ouvi O história pai ia assim. abastecer no carro, aí tinha a bateria esquentava, tinha que Sexta-feira. esperar. Sexta-feira saiu um documentário, onde foi? Foi engraçado Quatro até, rodas, mas ele sei queria lá. passar por isso, cara. Falou, cara, não quero mais um bagulho desse. Falando. É, a hora que... Mas é que ele pegou tem- pro fim errado, né? É o que Não, você e tem falou, muito- você não quer se um carro planejou. pra andar na cidade, É cara, cultural. beleza. E tem muita gente, tanto que eu estava vendo notícia, acho que ontem ou anteontem, que a Associação Brasileira de Veículos Elétricos vai recomendar que todas as eu vi autonomias essa declaradas... notícia. Isso daí que eu ia falar. As 30% autonomias a menos. declaradas vai ter 30% menos, acho que justamente por isso, né? Às vezes Pá. a galera vê aquele cara pô, não fica na 500 rua. quilômetros e aí vai pisando. E assim, o carro elétrico ele é muito o seu ritmo, entendeu? Sim. Ele pode até atingir uma autonomia Nas bem condições boa. ideais, né? Assim, é muito difícil você atingir a autonomia total que a fabricante fala. Mas dá pra você chegar perto disso se você for parcimonioso, né? Agora, é que nem carro turbo. Carro turbo, ele pode ser muito econômico. Se você for, meu, aquele pezinho manso, ele vai ser muito econômico. Isso é um Mas a pro- partir do momento que você começa a pisar, meu, aquilo lá vai gastando Isso é um bateria. problema bateria. cultural. Ó, a gente veio pra cá de Uber. Eu uso Uber pra baixo pra cima o tempo todo. Meu, vira e mexe, eu entro no Uber, eu vejo a luzinha do combustível piscando. O cara Meu, o anda... cara É, trabalha eu também. com carro. Eu também, A vira e gente mexe. tava vindo pra cá, eu olhei, mano, tava na reserva o bagulho. É sério, eu nunca reparei, vou Nossa, começar a vira e mexe. reparar. vi disso Reparar em também. Uber. Mano, tá direto na reserva. Daí o cara para no posto, põe 30 conto. E o carro todo dia, o tempo Direto, inteiro. O cara trabalha com o carro, mano. É porque é psicológico, né? Eu só gastei 30 É, hoje. mas é isso aí, os caras fazem essa conta, meu. É 50 conto por dia. Quando dia. acabou o combustível, eu paro de trabalhar. Para de trabalhar. Que louco. E se ele estiver trabalhando, vai estar ganhando mais, né? Mas essa é uma discussão que vai longe ainda. Quer economizar R$10 no seu próximo abastecimento? Então fica de olho nessa dica. É só baixar o app Shellbox no seu celular e se for a primeira vez de uso dele, é só inserir o cupom ACELERADOS10 para garantir o desconto no seu primeiro abastecimento com Shellbox. E de quebra, você ainda vai ver como o Shellbox facilita a sua vida, permitindo que você pague o combustível com a comodidade do seu celular e ainda acumulando conchas a cada abastecimento para trocar por prêmios exclusivos da Shell. Então não perca tempo e baixe agora o Shellbox no seu celular. Eu acho saudável, eu gosto. Não tem uma verdade. Para Sim, mim não tem uma não tem, verdade não tem hoje. uma- É difícil, sei lá, e cravar. Sim, eu não acho que E é não dá muito pra cravar. chute. Até quem É muito crava, chute. tipo, tá, meu, tem outros pontos de vistas que tem que Não, ser mas avaliados. é que a gente não vai viver talvez para ver isso, né? Mas o petróleo vai acabar, né?
Mas o sol vai durar mais que o petróleo. Vai, 5 Fala- bilhões de anos o Sol e o Então. petróleo uns 300, Mais 400. 3 aninhos. Né? Vai durar um pouquinho mais o sol, né? Então a energia a gente sabe. E outra, uma energia de graça, tá aí, né, meu? Exato. E outra, mas o que a gente sabe, que a gente estava conversando antes aqui, os convites que a gente recebe para lançamento de carro, É só elétrico. muito elétrico, muito híbrido. É difícil hoje somente a combustão, ou que não tenha uma versão, pelo menos, né? Porque o carro tem, hoje o Corolla Cross, por exemplo, tem o Corolla Cross normal, motor a É, combustão, e o híbrido. e tem o híbrido, entendeu? Sim. Então, difícil hoje o Não tem carro. Todas as montadora. novas plataformas já Qual que tem. foi? Não Qual tem foi o montadora que último? não tem mais carro só a combustão? A Então, Volvo, a né? Volvo no Brasil já não tem. Acho que lá fora também não, né? Lá fora. Lá fora não. Acho que ainda não é 100% elétrico em todos os países. Mas já declararam. A até Volvo, 2025, acho. a Isso. Mini e eu não lembro se a Audi, até 2030. Isso. 2030 era 100% elétrico. Até porque na União Europeia vai ser proibido vender carros a combustão e na maior parte dos países da União Europeia. Será que não falam até isso porque é 2030. bonito? Porque as pessoas querem ouvir isso daí? É uma outra treta, né? É Porque bonito. É bonito de falar, somos ambientalmente corretos. e outra, blá, blá, blá. beleza, você fez a lei até 2050, não pode ter mais o carro a combustão e tal. E daqui a pouco, se começar a ter um monte de elétrico e sobrecarregar O sistema. a rede de energia e Na tal. Europa já aconteceu Já isso, aconteceu. né? E tiver que voltar um pouquinho. Não tome Não, banho meu, todo dia, cara. mas use o seu carro elétrico. É o que você falou, a discussão vai longe. Vai né? longe, vai longe. Uma coisa interfere na outra. E a poluição das baterias também. Também. Sim. O ciclo, né? Sim. O O ciclo ciclo. do carro. O ciclo do carro elétrico de impacto- Até o perda total vai impacto mudar no futuro. Ambiental também. Qual que foi uma pergunta que você fez? O que é um perda total? Até o perda total vai mudar no futuro? No carro elétrico, né? Pegou Estragou bateria. a bateria, PT. Não, estragou a bateria, não segura mais carga. O que você faz Vocês já com o carro? tiveram algum caso de PT de carro elétrico? Não, alguma não, coisa assim? não. Ainda não. Não chegou mas assim. não chegou, mas já teve batida, mas não a esse ponto. Sim, Sim. teve batida, de trocar lateral. O que vocês mexeram lá de elétrico? Você lembra? Meu, a gente fez a... Prius, a gente já fez alguns. É, híbrido, né? Corolla Cross já fez alguns. A gente fez um 100% elétrico, uma Kangoo elétrica. Ah, sim. Que a gente trocou uma lateral, porta, tudo. E foi o primeiro carro 100% elétrico. Aí eu entrei em contato até com o engenheiro da Renault, que deu um voto suporte pra gente, tudo. Legal. Que mais? Acho que só. Ah, de elétrico 100%. Lá fora o que tá pegando é incêndio, né? Porque como tem muito carro elétrico lá, é mais comum você ver carro elétrico que entra em combustão espontânea, né? Isso tem acontecido mais com Tesla nos Estados Unidos, também tem vários É real casos, aquela né? história do navio que afundou com não sei quantos bilhões em carro, que afundou por causa do carro elétrico? Eu não vi eu a já não história. sei. Você Ah, gosta? Não, o navio sim, no navio ano você passado. viu. Mas Mas eu não sei afundou o se navio fez com não isso. sei quantos milhões em carro e tal, não sei o quê. Foi ver, começou a questão por causa do incêndio. Ah, é? É? Isso eu não Não sei, sabia. vou pesquisar. essa parte do carro elétrico eu não sabia. Eu lembro do navio, Eu mas ouvi não sabia. documentário disso. Que louco. E a treta é que pra você apagar incêndio de carro elétrico, Você não apaga, né? Nossa. É. Eles É tipo pólvora. Cara, Tesla- outro dia eu vi um celular que pegou fogo lá num cabeleireiro, sei lá, o negócio parecia uma fogueira, velho. Você tem que jogar assim. Foram 6 mil galões de água. Quanto que é um galão? Acho que são 3 litros. 3,6. né? e pouco, né? É, 3,6, né? 3,6. Então você faz 6 mil vezes 3, quantos litros que foram precisos pra apagar um Tesla pegando fogo? Ó, mesmo? há 15 anos atrás a gente brincava de carrinho de automodelo elétrico. Na época, um amigo quase perdeu o apartamento, carregando as baterias. Nossa. As baterias, e a bateria vem com informação que corre risco de incêndio. Ah, eu e já tal, não sei o quê. derreti, eu já derreti. Eu tinha um carregadorzinho, não sei o que eu fiz, mas eu derreti o carregador. Deixou O no carregador sol. tudo bem, mas o fora é a bateria. O bagulho parece uma pólvora, mano. É. Parece pólvora. E é só água que apaga, não pode não espuma nada, porque o oxigênio vai se autoalimentando da bateria, Você né? falou, que o ele vai Guilherme liberando. falou do PT, não teve um carro outro dia aí, Um 500. um Fiat 500, pegou uma lombada, deu PT? Você jura? É, porque a bateria é no assoalho do carro. Ah, Então, tá. Elétrico. Elétrico. um 500Z. Então, mas tem um outro lado dessa história aí. Qual porque o 500 elétrico, ele tem bateria modulada, o pack de baterias, né? Você troca o aí módulo você dele. troca só o módulo. Quem fez aquele vídeo lá falou, vai ter que trocar a bateria inteira, já deu PT por causa do custo, né? Mas depois, eu falei com só o pessoal da Stellantis lá, eles falaram que não. A bateria você troca um módulo só, que é muito mais barato. Que mais De específico. 200 mil você paga 20 mil. Ah, se for 20 mil, tá bom, caralho. Eu não vi isso aí. Rolou essa polêmica nas Oxe, internet? nos Instagram da vida, no Eu tô final que nem do você ano. quando não era youtuber, Não tá tem vendo? nada, Não tô sabendo não tem nada nada. que tá rolando. Galera, obrigado demais pela presença de vocês. Muito bom. Aguardamos as nóis. máquinas na volta rápida.
Parabéns pelo trabalho no YouTube, na oficina. Vocês estão nos vendo aí. Eu recomendo uma galera para vocês lá, viu? mesmo? Não sei se estão indo lá, mas eu sempre indo, mando. tô indo. Mecânica, funilaria, pintura e mecânica. Tony Mac, siga aí, ó. Se você nos vê no YouTube, se você não nos vê, o arroba de vocês é arroba Tony Mac Arroba mesmo, Tony né? Mac, Tony Mac E no com- YouTube, Lembrando com que é K. com K mudo no final. Um casinho mudo no final. Tony Mac. E no YouTube, youtube.com/Tony Mac Tony também. Mac, TikTok Tony Mac. TikTok, quero ver você no TikTok, hein? Twitter Tony Mac, é só Tony Mac, não tem outro. Só mano. Tony Mac. com K no final, é difícil até só de nós, decidir. Bom, hein? Que legal. Então, Valeu, queremos rapaziada. a Rangerzinha, o TT e o Subarinho, os dois Subarinhos. De repente a gente faz um especial Tony Mac, leva os 3 carros lá e faz junto, andando com o Rubinho. Legal, hein? Cada um andando com um. É, aí eu quero ver. Vai ser legal. Show de bola, valeu. Valeu demais, turma. aí pelo Obrigado, convite, tamo obrigado. junto. Valeu. Deixa o like aí. Se querem agradecer aos patrocinadores de vocês, que são... Ixi, Loja do Mecânico, Pneu Store, Indasa. Que mais me ajuda a lembrar? Renault. Gerson Campos, que Gerson manda... Campos, Não, esse aí só associados. dá prejuízo. Esse é o Eu não contrário gosto do de falar. patrocinador. Consultoria Seguros, Mercado do Pintor, VEG. É melhor não Tem, falar, eu é, esqueço. Todo mundo entra lá Valeu, depois valeu, valeu. no canal do Tony Mac, vê todo mundo. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.